E aí? Vai? Tem outra. A não ser que você decrete que não vai ter. A lista de presença registra na casa comparecimentos 458. Senhoras deputadas, senhores deputados, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e o nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Podemos manter o painel? Mantido o painel. Passa-se a ordem do dia. Deputado Jungmann, para que Vossa Excelência possa complementar a sua fala lá. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero concluir chamando a atenção de todos aqui presentes. A tentativa de intimidar o Tribunal de Contas da União é uma tentativa clara de intimidar esta Câmara Federal, de intimidar, por decorrência, o Congresso Nacional. E não pode prosperar, não deve prosperar e não irá prosperar. Por isso, conclamamos a todos, em defesa do Tribunal de Contas da União, da sua independência garantida pela Constituição, porque, em última instância, se calarmos diante dessa ameaça, se calarmos diante desta intimidação, outras se seguirão. E nós teremos, sem a menor sombra de dúvida, ver a ousadia de tentar inibir a independência e a vontade deste Congresso Nacional em nome da preservação daquilo que os brasileiros hoje rejeitam em sua maioria, que é o desrespeito continuado à legislação, o desrespeito continuado às normas, o desrespeito continuado aos interesses do povo brasileiro. Este Congresso e essa Câmara em particular são guardiões desse interesse e dessa esperança do povo brasileiro. Por isso, é preciso dizer não a essa tentativa de calar o Tribunal de Contas da União, porque, em última instância, como órgão auxiliar deste Congresso, ele faz parte, nossa parte institucionalmente, e não pode ser aceita, porque senão amanhã não tem a menor sombra de dúvida. A ousadia daqueles que querem censurar e amordaçar o Tribunal de Contas da União se reverterá sobre essa casa. Por isso, é preciso dizer, não passarão, em nome da República, em nome da democracia, em nome da soberania popular. Muito obrigado. Para falar como líder, a deputada Jandira Fegali. Presidente, Gonzaga Patriota consolidar a votação anterior. Na próxima nominal, eu consolidarei com quem faltou na nominal passada, se houver. Senhor presidente, ouvi aqui vários pronunciamentos que tiveram, inclusive, a paciência do plenário, e eu pediria que a gente pudesse opinar sem interferência, o mínimo de respeito que se pede. Eu ouvi vários pronunciamentos aqui falando do processo dentro do Tribunal de Contas da União. O fato de ter ido lá o ministro da Advocacia Geral da União e o ministro da Justiça fazerem um questionamento processual sobre a questão da votação do Tribunal de Contas da União. Ora, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Legislativo, mas são ministros, portanto, há uma investidura de magistrado. Nesse sentido, é bom que a gente diga que nenhum ministro, nenhum magistrado pode, fora dos autos, fazer uma verdadeira campanha política na imprensa escrita ou em vídeo ou entrevistas de televisão fora do devido processo legal. Esse ministro, o que foi feito foi arguir a suspeição. E é suspeito mesmo, porque ele não se comportou como um juiz, ele se comporta como um partidário, como um militante de partido político. O ministro Augusto Nardes está sob suspeição e assim deve ser encarado por esse parlamento e pela sociedade brasileira. Por muito menos que isso, o ministro Lincoln Magalhães, por ter tentado divulgar por muito menos coisa, uma frasezinha em tese, em off,
no órgão de imprensa em 2005, porque julgava o nepotismo de deputados da Câmara dos Deputados, foi arguída a suspeição e ele foi retirado do processo. Isso porque violou o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura. E o ministro Augusto Nardes viola o artigo 36, viola o Código Civil, viola o Código Penal. Ele faz uma campanha. Ora, imagine se o ministro Teoriza Vasco fizesse o que ele faz hoje, com os processos dos deputados na mão, fazendo campanha pela imprensa a respeito de cada processo de cada colega aqui que está denunciado e com o processo na sua mão. Imagine se outros ministros do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo de outros tribunais, assim o fizessem. Vocês gostariam disso? Achariam correto que qualquer deputado aqui denunciado tivesse da parte do ministro Teoriza o mesmo comportamento de Augusto Nardes? Então é bom que a gente pense no que está sendo dito aqui. Aqui precisa ter uma análise isenta deste parlamento sobre o papel do Tribunal de Contas. Ele não é juiz político, ele tem que ser um juiz técnico e dentro dos autos. Portanto, eu ouço aqui palavras, obviamente da oposição, de vários líderes da oposição, tentando obstruir o direito de defesa do governo. Presidenta Dilma não está sendo no TCU julgada por questões pessoais. Eles estão tentando analisar atos de governo. Portanto, seu advogado é a AGU. Ela não está discutindo questões da vida pessoal dela. Então, não há questionamento sobre a postura nem de Adams, nem do ministro da Justiça, e muito menos o direito de arguir a suspeição dentro do direito de defesa que a Presidente da República tem. Eu não estou discutindo uma coisa menor, estamos discutindo o mandato da Presidente da República eleita. Portanto, ela tem que usar todos os instrumentos para impedir que partidariamente o ministro dê o seu voto e faça uma campanha política por todo o país. Portanto, está correta a posição do governo, está errado o ministro Augusto Nardes, que deveria perder sim a relatoria do processo dentro do TCU. Muito obrigado. Para falar como líder, deputado Arthur Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil assistiu estupefato à inacreditável manobra produzida pelo governo nesse final de semana, em que 3 ministros de Estado se reúnem numa tarde de domingo para apresentar a suspeição contra o ministro Augusto Nardes, que está a apresentar amanhã o seu relatório sobre as contas da presidente Dilma de 2014. A deputada Jandira Fegali, que me antecedeu, lembrou que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar desta casa, e é verdade. Mas é um órgão auxiliar que não deve submissão à Câmara dos Deputados nem ao Congresso Nacional. O TCU tem absoluta autonomia técnica para decidir a respeito dos julgamentos que procedem. Mas é bom dizer, a deputada Jandira Fegali e aqueles que têm a coragem, porque é um ato de coragem, vir aqui defender esta manobra absurda do governo, há de se dizer que o ministro Augusto Nardes, na verdade, é o signatário de um relatório que foi feito por 14 técnicos concursados do Tribunal de Contas da União. O parecer não é uma produção do ministro Augusto Nardes, mas é uma produção do corpo técnico do tribunal. E a pergunta que fica para todos os que estão debatendo essa matéria, a pergunta que fica do alto dessa tribuna para todo o Brasil: será que todos esses 14 técnicos que assinaram também esse parecer estão querendo perseguir a presidente Dilma? Por que será que os argumentos do governo não foram capazes de convencer ao corpo técnico do tribunal, que entraram por concurso, que são isentos de qualquer mácula? Sobre esses concursados, sobre esses técnicos, não paira nenhuma dúvida, não há nenhuma suspeição, porque eles não têm nenhum envolvimento político, nem com o PT, nem com o governo, nem com a oposição. Estão lá cumprindo um papel que o Brasil espera de fato que eles cumpram, que é o papel de fiscalizar o bom uso do dinheiro público do Brasil. O que essa gente hoje do PT tenta fazer é
desmoralizar uma instituição que o Brasil acredita e respeita. O que o PT tenta fazer, o que o governo da presidente Dilma tenta fazer contra o Tribunal de Contas, não passa de uma chincana, não passa de uma ameaça barata, não passa de uma demonstração de arrogância, de uma intimidação mal feita para proteger a presidente do que de fato ela realizou, que foram as malfadadas pedaladas fiscais. É fato, sim, que a presidente Dilma utilizou dinheiro de bancos privados, de bancos públicos, que não poderia utilizar durante a sua campanha eleitoral para turbinar ações sociais do governo, para fazer a sua campanha eleitoral. E tem mais, deputada Jandira Fegali. O que nós acreditamos é que se o julgamento que vai acontecer amanhã, e eu quero aqui dizer, eu não vi em nenhum momento o ministro Augusto Nardes propagandear na imprensa qual seria a sua decisão. Mas se amanhã o Tribunal de Contas, cumprindo o seu papel constitucional, rejeitar as contas da presidente Dilma, eu penso que essa ação terá uma consequência imediata na própria ação que está tramitando também no Tribunal Superior Eleitoral, porque todo mundo sabe que as pedaladas fiscais, elas tinham um objetivo. O objetivo era não deixar de faltar dinheiro para as ações do governo no ano eleitoral que elegeu Dilma Rousseff, para a infelicidade do Brasil, presidente da República. E, portanto, o mesmo TSE que hoje se debruça sobre as fraudes realizadas pelo PT na campanha do ano passado, esse mesmo Tribunal Superior Eleitoral haverá de ter mais um elemento, que são as pedaladas fiscais, utilizadas em desfavor do Brasil para reeleger a presidente Dilma. Eu quero aqui prestar a minha solidariedade, não apenas a minha solidariedade, não apenas ao ministro Augusto Nardes, mas a minha solidariedade a todos os ministros do Tribunal de Contas da União, a minha solidariedade aos técnicos concursados, não são pessoas nomeadas pelo PT, como eles fazem pelo Brasil afora. Quero prestar minha solidariedade aos técnicos concursados, competentes do Tribunal de Contas da União, que fizeram parecer fundamentado em critérios técnicos para reconhecer que houve sim pedalada fiscal, que houve sim a prática de crime de responsabilidade, e por isso mesmo a expectativa do Brasil é que amanhã o Tribunal de Contas rejeite essas contas, porque não há outro caminho em nome do papel importante que a instituição representa para o nosso país. Por oportuno, destaca a presença dos jovens participantes do estágio Participação que se encontram na galeria do plenário. Essa presidência apoia a participação do jovem na política e uma maior interação no parlamento, na sociedade. Deputado, pela liderança do governo, deputado Cibá Machado primeiro. Senhor presidente, esse debate de hoje, que a oposição traz, era esperado. Até mais porque eu considero que este é um dos poucos assuntos que a oposição ainda teima em trazer para o cenário político nacional, querer criar uma janela, um espaço de discussão para tentar, de qualquer jeito, um argumento plausível para a tentativa do impedimento do exercício do mandato da presidenta Dilma. Lastimável, essa é a palavra, lastimável. Um vazio de conteúdo, não se vê um oferecimento em nada para o país, mesmo quando apresentaram suas candidaturas que disputaram por 2 vezes com o presidente Lula e por 2 vezes com a presidenta Dilma Rousseff.
que nós estamos tratando aqui, senhor presidente, é muito simples. Trata-se, em primeiro lugar, do papel do Tribunal de Contas, seja ele da União, dos Estados, dos municípios. É posto na Constituição Federal que o papel dessa instituição é de assessoramento e colaboração com o Legislativo no seu poder correlato. A indicação dos membros do Tribunal de Contas da União em 2/3 é do Congresso Nacional, em 1/3 do Poder Executivo. É claro que estas indicações passam inevitavelmente por um perfil político da sua apresentação, discussão, aprovação e nomeação destas funções de ministros dos tribunais. Portanto, tem o nome de tribunal, mas, na minha opinião, não tem o poder de um tribunal. Julga contas e, como tal, se espera que tenha uma avaliação eminentemente técnica na hora de fazer essa abordagem. A palavra final é dada pelo Congresso Nacional. Mas vamos lembrar aqui alguns fatos. Desde João Batista Figueiredo até recentemente, o Congresso Nacional não havia julgado contas nenhuma de nenhum presidente da República. Não foi assim com Figueiredo, não foi assim com José Sarney, não foi assim com Fernando Collor, não foi assim com Itamar Franco, não foi assim com Fernando Henrique Cardoso e não foi julgada as contas do presidente Lula até aquele momento. De uma hora para outra tem que julgar todas, e com muita celeridade. Mas nós julgamos, já votamos e só falta agora as contas do exercício anterior da presidenta Dilma. Pois muito bem, foi o governo do PSDB que criou a CPMF. E logo que nós ganhamos a presidência da República com o presidente Lula, de uma hora para outra a CPMF virou um vilão da economia nacional. E se insistiu para retirar e tiraram. Votaram para derrotar a CPMF quando se queria prorrogação. Pois muito bem, tantas outras coisas, como é o caso do fator previdenciário. Quem criou o fator previdenciário foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. De uma hora para outra, o fator previdenciário virou um vilão. Pois muito bem, numa regra apresentada pelo deputado Pepe Vargas, da nossa bancada, se aceitou nesta casa a regra do 85-95. São tantas coisas que acontecem dentro do nosso governo que a oposição antes foi o responsável por ter criado e agora traz essas matérias. Tratar sobre este assunto do Tribunal de Contas da União, no julgamento das contas da presidenta Dilma, nós temos clareza, ninguém aqui é criança, do papel político que o ministro Nardes tem conduzido a apreciação destas contas. Ninguém é criança, ninguém aqui é idiota. E o que foi fazer, senhores parlamentares, este grupo de parlamentares da oposição do Senado e da Câmara, para impressionar o Tribunal de Contas a derrotar, a julgar contra as contas da presidenta Dilma. O que foram fazer lá? Foram falar de quê? Do futebol brasileiro? Foram lá conversar sobre o quê? Então foram lá fazer política para pressionar o Tribunal de Contas, a presidenta Dilma e através do ministro Adams, que apresenta um relatório de 2.000 páginas, provando que ele exorbitou, sim, da sua prerrogativa de ministro do Tribunal de Contas. E o que ele fez? Ele antecipa o seu voto. Mais que isso, ele dá um veredito, ele opina, ele emite a sua opinião para atrair a opinião pública para aquilo que ele quer apresentar amanhã. Quando, no semestre passado, quando nós debatíamos aqui se iríamos antecipar a votação e apreciação e votação das contas dos outros presidentes que passaram, de Figueiredo a Lula, nós trouxemos aqui o debate de que o Tribunal de Contas poderia estar aprovando as contas com ressalvas. E foi dado um prazo para as explicações. As explicações foram feitas todas.
com riqueza de detalhes e de documentos já largamente divulgadas em todos os órgãos de imprensa, mas ainda assim querem fazer política. Paira no ar, senhor presidente, paira no ar, senhores parlamentares, o desejo insano de um líder dos tucanos, que eu considero fracasso nacional, que é o senador Aécio Neves, que teve a oportunidade de disputar uma eleição, de apresentar suas teses à nação, e ainda assim a população, por 53, 54 milhões de votos, preferiu as teses apresentadas e defendidas pela presidenta Dilma Rousseff. E como tal, parece um defunto insepulto, parece, como diz lá na região norte, uma alma penada, uma alma que não sabe o que fazer, tentando se agarrar de qualquer maneira num assunto que envergonha o país, que é a tentativa de um golpe da caneta, como foi praticado no Paraguai. Golpe praticado no Paraguai e no Brasil não se pode aceitar como golpe de natureza nenhuma. Como tal, está correta a ação do ministro da AGU em contestar a posição e pedindo o impedimento do ministro Nardes no julgamento destas contas, que já provou por A mais B que não passa de mais um episódio de tentativa de golpe praticado pelos tucanos, liderado pelo fracassado senador Aécio Neves. Muito obrigado, presidente. Deputado Silvio Costa, para a liderança do governo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero começar dizendo que faz 80 anos que a conta de um presidente da República não é reprovada pelo TCU. Uma segunda questão é que quem primeiro inventou pedalada fiscal no Brasil foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, e esta pedalada fiscal ela foi aprovada pelo TCU. O artigo 71 da Constituição da República diz que um ministro do TCU tem que ter reputação ilibada. Pode ser que esse tal de Nardes, na época que foi escolhido, pode ser que ele tivesse reputação ilibada. Hoje, ele não mais tem reputação ilibada. Primeiro, segundo a mídia nacional, ele está envolvido na Operação Zelotes. A Operação Zelotes é aquela do CARF. E eu estou dizendo, Nardes, para você ouvir. Segundo a mídia nacional, este pseudo-ministro e político frustrado, Nardes, está naquela operação chamada Castelo de Areia, que por sorte dele, segundo a mídia nacional, foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse ministro Nardes, desde que assumiu essa relatoria, a única coisa que ele faz é politizar esse tema. Senhores deputados e deputadas, eu faço um desafio aqui aos 513. No dia 16 de setembro passado, o senador Lazier, que é lá do Rio Grande do Sul, ele foi em todas as rádios do Rio Grande do Sul, é só recuperar a mídia, e ele disse o seguinte, 16 de setembro, olha, eu estive com o Nardes, e o Nardes me disse
que as contas da presidente Dilma seriam reprovadas. Nardes, você não tem moral para reprovar a conta de Dilma. Você é um imoral, Nardes. Você vai para o Rio Grande do Sul e fica posando de deputado estadual. É porque aqui foi aprovada a PEC da Bengala, ele deve passar mais 5 anos lá. Aliás, eu quero agora suspeitar de todos os pareceres desse Nardes. O cara que age com tamanho desrespeito à democracia tem que ter os seus pareceres fiscalizados. Eu li, senhores e senhoras deputados, e reli o artigo 71 da Constituição. Lamentavelmente, deputada Jandira Fegali, não existe nenhum inciso que a gente possa punir um ministro do TCU. Esses ministros do TCU, deputado Henrique Fontana, o TCU é um órgão auxiliar desta casa. Se é um órgão auxiliar, todo mundo já sabe que amanhã o Nardes vai tentar derrotar as contas da presidente Dilma. Eu estou entrando com uma PEC, com a emenda à Constituição, estabelecendo, o deputado mentor, punição para ministro de TCU que se comportem à la Nardes. Esse Nardes ultrapassou todos os limites da democracia. Eu sei que Narciso, ele não inventou o espelho por acaso, Narciso. Ele inventou o espelho, deputado Molon, porque todo ser humano é vaidoso, sim. Mas esse Nardes ultrapassou todos os limites da vaidade, deputado Décio. Ele na imprensa, e eu percebi claramente, antes da entrevista, ele fica se arrumando, provavelmente bota talco, como é o nome desse negócio de mulher, ruge, sei lá, para se arrumar e trabalhar pela oposição do Brasil. O Nardes ocupou um espaço que 90% da oposição brasileira não conseguiu ocupar. Eu até entendo porque essa oposição às vezes fica com medo, deputado Vadir e deputado Chico. Aliás, eu tenho horror a paladino da ética. Todo mundo que vem para a tribuna e começa a esculhambar, um dia cai. Aquele senador Agripino, que eu já citei aqui, deveria ser processado pela Lei Maria da Penha, que todo dia ele bate uma mulher. Ontem chegou a vez dele. E eu vi aqui o Clube da Vodka, deputado Flores. Sabe qual é o Clube da Vodka? Deputado Jean Willis. Uma ocasião, o deputado Eduardo Cunha foi para a Rússia e levou gente do DEM, do PPS, do PSDB, gente do governo. É o Clube da Vodka. E esse Clube da Vodka lá conversou sobre o impeachment da presidente. E esse Clube da Vodka se arvora de paladino da ética. Eu não vi uma fala do DEM, uma fala do PSDB, uma fala do PPS sobre Agripino. Falem sobre Agripino. Eu quero que vocês falem sobre Agripino um pouco. Vocês têm que parar com o que eu chamo de indignação seletiva. O que é a indignação seletiva? Quando é alguém do PT, os caras vêm com tudo, Luiz Couto. Os caras batem pesado. Agora, quando é alguém do lado deles, é tudo céu de brigadeiro. Em suma, os pecadores estão do lado de cá, os anjos estão do lado de lá. Isso é brincadeira.
essa oposição brasileira é hilária. É tão hilária que o líder da oposição tem que ser membro do TCU. Quem é o maior líder da oposição brasileira hoje? Nardes, que aliás não é nem um nerd. Ele não é um nerd. Mas você, Nardes, devia ter um pouco de vergonha na cara. Ô Nardes, eu queria que você tivesse com a televisão no TCU ligado. Sabe por quê, Nardes? Porque a oposição aqui veio dizer que o governo está agredindo o TCU. É mentira da oposição. O governo tem o maior respeito ao TCU. O que o governo não tem, e o governo está certo, é respeito à sua forma menor, antidemocrática, antijurídica, de julgar a conta de uma mulher digna, honrada, decente, que lutou pela democracia desse país, para gente como você se valer de um pseudo-poder, porque você não tem poder, você não pode nada, quem pode é isso aqui, de um pseudo-poder e fazer proselitismo e ataques com a presidente. Você, Nardes, pode derrotar a conta da presidente, mas aqui nós não vamos derrotar. E outra coisa, Nardes, a partir de hoje, vou fiscalizar o seu mandato. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se o orador falou em nome do governo. Falou em nome do governo. O nome do governo. Então, se é essa a estratégia do governo, usar palavras de baixo calão para se dirigir a um ministro do Tribunal de Contas, ou mostra desespero, ou sabe que amanhã vai perder de 7-0. Tem um dicionário aí que não o desespero deles. Requerimento número 2964, senhores líderes, que requer nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, urgência para apreciação do projeto de lei complementar 251 de 2005, senhor Roberto Gouveia, que inclui parágrafos do artigo 19 da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000. Para falar contra, deputado Ivan Valente. Em seguida, desculpa, eu esqueci. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em 2009, este parlamentar apresentou o PL 548, que visava isentar da lei de responsabilidade fiscal os gastos excedentes na saúde e na educação. Porque a lei de responsabilidade fiscal atingiu particularmente, ao determinar um limite de 50%, os municípios e os estados que quisessem contratar agentes de saúde, médicos, enfermeiros, professores, auxiliares de ensino e etc. Nós apresentamos esse projeto de lei e valia para os estados e os municípios. Ou seja, este projeto visava flexibilizar o projeto de lei complementar 101 de 2000, que era a lei de responsabilidade fiscal, que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso para ajustar, inclusive, o problema do pagamento da dívida pública brasileira, engessar os estados e os municípios e fazer um esforço fiscal para pagar juros e amortizações da dívida pública que escravizam o orçamento até hoje em mais de 40%. Este projeto atual, ele na verdade trata só dos gastos com o pessoal da área de saúde e ele trata só dos municípios. Não deixa de ser um avanço. Nós preferimos o projeto original, o nosso, que liberava gastos acima de lei de responsabilidade para a saúde e para a educação, enquanto que o projeto atual, ele vai permitir
no parecer aprovado pela comissão, que essa exclusão ocorrerá apenas para os poderes executivos municipais, as prefeituras, e apenas será deduzida a despesa com pessoal que exceder a 60% das transferências obrigatórias ou fundo a fundo, do Fundo Nacional para o estadual para o municipal. Isso quer dizer que nós estamos, sim, flexibilizando minimamente a lei de responsabilidade fiscal. Como nós não temos condições de aprovar o nosso projeto, que era o 548 de 2009, que está pensado a esse projeto, não deixa de ser algum avanço que se flexibilize, pelo menos para a saúde e para os municípios, para que nós possamos, sim, não guardar dinheiro só para pagar juros e amortizações da dívida, mas para garantir o atendimento público à saúde. No nosso projeto original, nós conseguimos, ou nós propusemos, que a gente conseguisse exceder a esse limite para a educação também, porque hoje os estados e os municípios acabam estabelecendo limites de contratação de pessoal, limites de concurso público, limites salariais para professores e agentes de saúde de todo tipo, que prejudicam a população brasileira. O que nós estamos falando aqui é que a lei de responsabilidade fiscal não é intocável, porque o Brasil não tem uma lei de responsabilidade social, que é isso que devia nortear o Congresso Nacional. Primeiro, o atendimento dos de baixo, dos trabalhadores, dos serviços públicos, dos direitos do povo ao bom atendimento. Depois, o pagamento de juros e amortizações. A lei de responsabilidade fiscal veio no âmbito das propostas do Fundo Monetário Internacional e de ajuste fiscal que vigem até hoje e que margeiam e tolhem o orçamento da República, dos estados e dos municípios brasileiros. Por isso, o pessoal votará a favor da urgência, mesmo colocando que isso devia se estender para a saúde, não só para os municípios, para os estados, para garantir o atendimento ao povo brasileiro nas áreas essenciais como saúde e... Para falar a favor, deputado Rocha. Ô, presidente, eu só quero aqui fazer um registro a respeito da fala do deputado Silvio Costa com relação aos ministros do Tribunal de Contas da União. Eu acho um desrespeito, ainda mais falando em nome do governo. É o tamanho da irresponsabilidade desse governo para diminuir a Corte de Contas do nosso país. Eu quero aqui me solidarizar com todos os ministros do Tribunal de Contas da União. Todos merecem o respeito. Eu acho que o governo está partindo para um processo de desqualificação que é o método petista inadequado de conduzir um assunto como esse. Então, eu discordo completamente das palavras ditas pelo deputado Silvio Costa. Falar como líder, deputado Chico Alencar. Todos menos o Narder. Deputados, deputadas, servidores, servidoras, todos que acompanham essa sessão, um esclarecimento de um mal-entendido aqui, não que eu esteja envolvido nele. O deputado Silvio Costa, falando pelo governo, do qual é vice-líder, disse que o ministro Nardes do TCU não é um nerd. O deputado Alberto Fraga, sempre atento, entendeu errado. E por isso disse que o deputado Silvio Costa estava usando palavras de baixo calão. Não, nerd não é aquilo que o deputado Fraga entendeu. Aliás, dizer que não é um M asteriscos é até um elogio, né? Se dissesse que é um M asterisco, é que seria uma ofensa que não cabe aqui no parlamento. Mas
Já expliquei para as suas excelências, que até se abraçaram, e o pessoal quer dizer que, quanto a essa celeuma do TCU, primeiro, o TCU não é um tribunal de juízes, ele é uma corte de contas auxiliar do Legislativo. Portanto, não cabe cobrar lá procedimentos similares ao da magistratura. Nesse sentido, a iniciativa do governo está errada. Agora, é evidente que o ministro Nardes, ex-colega aqui do Partido Progressista, que às vezes é muito regressista, usou e abusou de dizer da sua opinião, antecipar seu voto, é óbvio isso, basta ler jornais. Por outro lado, o governo fez sim pedaladas fiscais e poupudas no ano passado, mas, ao que sabemos, isso é um bom debate, quando a matéria vier para o exame profundo do Congresso Nacional, outros governos, em outras épocas, também fizeram suas pedaladinhas, desde que existe a tal lei de responsabilidade fiscal, que muitas vezes ofende uma lei não escrita da responsabilidade social das políticas de governo. Mas esse é um assunto que nós vamos debater no seu momento oportuno. Eu também, com muita generosidade, quero entender por que o presidente Cunha não respondeu à minha indagação da semana passada sobre a existência de contas dele ou ele sendo ou não beneficiário de contas na Suíça. Porque foi um deputado que perguntou. Sua Excelência, democrata que está esperando a manifestação da maioria para responder. Então, eu quero cobrar aqui dos partidos políticos, que pelo menos somem 257 parlamentares, algo sobre esse assunto que diz respeito a todos nós. Está toda hora nos jornais. Eu leio aqui que o PSDB disse, por exemplo, o presidente tem que se explicar, esclarecer ao plenário. Mas cobra aqui no microfone, está com algum medo do quê? E assim, todos os partidos, pelo bem da democracia partidária, devem se manifestar sobre essa grave questão aqui no plenário publicamente. Não faz acerto de bastidor, nem ameaça de bastidor, isso é muito feio. Estamos generosamente pedindo essa posição das demais bancadas. Para falar como líder, deputado Rubens Bueno. Tudo bem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, começa a imaginar que um processo que já corre há muito tempo no Tribunal de Contas da União, só às vésperas do seu julgamento é que o governo resolve investir contra a autoridade relatora e contra a instituição. Aliás, é típico do PT. Se eu buscar no seu DNA, na sua história, foi a negação da Assembleia Nacional Constituinte, foi a negação da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi a negação de tudo que se construiu para o bem do país, para chegar ao poder, fazer pior do que os piores fizeram contra o país. Esse é o PT. Não foi diferente quando começou o processo do mensalão. Ao invés de afastar e mandar punir, mandar devolver o dinheiro roubado do mensalão, o PT se reuniu e deu nota pública defendendo os mensaleiros como heróis do seu partido. E os heróis do seu partido estão na papuda, processados e condenados pela justiça brasileira. Tanto é que se desqualificou, ou tentou se desqualificar, não só o ministro Joaquim Barbosa, como a corte, como o procurador-geral da República. É sempre a mesma ladainha. Basta pegar petista com a mão no jarro, roubando o dinheiro do povo brasileiro, que aí o PT se investe contra as autoridades que estão investigando, que estão processando e que estão julgando. Este é o PT. O PT e os seus assemelhados tratam assim.
O Tribunal de Contas da União vem dizendo há tempos, aliás, já tem até um acórdão dizendo que houve as pedaladas fiscais. Portanto, já está publicado isso há muito tempo. O governo usou o dinheiro dos bancos públicos e não devolveu esse dinheiro para os bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. E isto está registrado como crime de responsabilidade fiscal pelas leis brasileiras. Portanto, ela cometeu um crime da maior gravidade. Agora, quando o ministro Augusto Nardes, um deputado exemplar com quem eu convivi nesta casa, foi indicado por nós para ser ministro do Tribunal de Contas da União, cumprindo o seu papel, e ao fazer o seu relatório, recebe o apoio dos auditores e procuradores do Tribunal de Contas da União, por dizer que é isento, imparcial e técnico o seu parecer. Aí vem novamente o PT investir contra a figura do ministro e aí atropelar, inclusive, a própria instituição. Ministro Nardes não precisa de defesa de ninguém. A sua vida pública fala por si. É um orgulho para esse parlamento quando aqui passou. E com certeza é um orgulho do Tribunal de Contas da União pelos técnicos, pelos assessores e pelo conjunto dos ministros daquela casa. Por isso, senhor presidente, ao vir aqui falar um pouco sobre isso, é lembrar também que nós estamos vivendo momentos aí com muita dificuldade. O PT está desesperado, tem uma presidente que não governa. A cada dia que passa é mais atrapalhada. É confusão na economia, é confusão no seu governo. Agora acaba de montar um novo ministério para tentar blindar. O seu requerimento de impeachment nessa casa, formulada por Hélio Bicudo, fundador do PT, promotor de justiça que enfrentou o esquadrão da morte, exemplo de homem público para o país. E quando fazem isso, evidentemente, estão querendo dizer o mesmo que Hélio Bicudo. Lula se transformou numa figura execrável, enriqueceu-se ilicitamente. Não só Lula enriqueceu-se ilicitamente quando tinha um imóvel de 40 metros quadrados, hoje tem coberturas, hoje tem apartamentos, hoje tem muito dinheiro, tem chácaras, sítios, como qualquer grande rico do Brasil. Não só ele, como os seus filhos. Ao dizer isto, que o PT traz para um debate este momento importante de um julgamento do Tribunal de Contas da União, é para dizer finalmente, é o desespero que bateu as portas, não só do julgamento do Tribunal de Contas da União, mas também do julgamento do impeachment da Presidente da República, que não merece mais o apoio do povo brasileiro. Para falar, deputado Rocha, deputado Roberto Brito, para falar a favor do requerimento. Vai defender o requerimento. Seguida a orientação de bancada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, a lei de responsabilidade fiscal, ela existe há 15 anos. E de 15 anos para cá, a lei de responsabilidade absorveu alguns programas do governo federal. Foram criados o SAMU, foram criados os PSF, foram criados os programas sociais, CREA, CRAS, enfim, inúmeros programas foram criados. Mas a lei, nós não queremos com esse projeto, que visa exatamente melhorar a saúde dos municípios e principalmente o sofrimento da maioria dos senhores prefeitos. É sabido perfeitamente de que as transferências do governo federal, dos programas federais, eles impactam diretamente no índice de pessoal. E esse índice de pessoal é exatamente a receita corrente líquida que dá a diferença entre a receita corrente líquida e o gasto com o pessoal. E esse índice de pessoal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, ele fala exatamente que ele não pode ser superior a 54%.
E o que nós estamos observando é que hoje, com o advento desses inúmeros programas sociais do governo federal, ele não transfere a receita, que significa aquele ideal para que ele pague pessoal. Em decorrência disso, os municípios estão em situações difíceis exatamente por isso, porque a transferência que ele recebe do governo federal, ele é totalmente computado para o índice de pessoal. Com isso, está elevando o número de prefeituras que terão as suas contas rejeitadas. Para vocês terem uma ideia, no estado da Bahia, a previsão é que haja em torno de 83% de contas rejeitadas. E o governo federal não pode, o governo municipal não pode pagar por isso. O governo municipal, ele não pode pagar por uma transferência que vem do governo federal. Então, o que nós fizemos foi um substitutivo nesse projeto 251 do Roberto Gouveia de 2005, onde nós colocamos que as receitas transferidas pelo governo federal sejam apenas computadas para efeito de índice de pessoal de apenas 54%, ou seja, ele seja excluído 46% dessa transferência. Com isso, nós não estamos modificando a lei de responsabilidade fiscal. Não é intuito do projeto bulir na lei de responsabilidade fiscal, mas simplesmente dar condições às prefeituras, porque o que existe hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, é que muitos prefeitos já estão recusando receber programas federais devido à alteração no índice de pessoal e, com isso, a reprovação de suas contas. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui fazer um apelo para que nós possamos aprovar a urgência desse projeto, para que, em uma outra situação, possamos discutir mais profundamente esse projeto e, com isso, minorarmos o sofrimento dos prefeitos de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Orientação de bancada. Bloco do PMDB. Senhor presidente, o PMDB orienta o voto sim, lembrando que o mais importante desse projeto de lei é que ele não fere a lei de responsabilidade fiscal. Dessa forma, o PMDB orienta o bloco sim. PT. PSDB. PSDB. PSDB sim. Sim. Como vota o bloco do PRB? PR. PSD. Sim. PSB. Democratas. PDT. PR. PR sim, presidente. Sim. Senhor presidente, PDT sim. Sim. Solidariedade. Presidente, Democratas. presidente, eu só quero aqui avalizar a aprovação da matéria, votando sim e orientando sim, mas nós chegamos a um entendimento com o relator, no sentido de que o texto final, o mérito da matéria, a gente só vai votar daqui a 30 dias. Mexer na lei de responsabilidade fiscal é sempre muito delicado, porque isso pode produzir algo que comprometa os princípios de responsabilidade expostos na própria legislação votada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, quero tratar o assunto com cuidado, garantindo aos municípios o máximo de equilíbrio nas contas públicas, sem comprometer os princípios básicos que foram estabelecidos na LRF. Então, a gente vai votar sim, com o compromisso de que o mérito da matéria só vai ser deliberado daqui a 30 dias. E a gente vai trazer contribuições efetivas para o texto. Presidente, PSB. PSB encaminha sim, mesmo sabendo que é importante debatermos com cautela, mas entendemos que a situação financeira que hoje nós vivemos, principalmente as prefeituras e os governos do Estado, precisa desse debate. Então, o PSB encaminha sim. PT. Senhor presidente, o PT entende a importância da lei de responsabilidade fiscal, mas ela não pode submeter a questão da saúde, da educação e da assistência, principalmente na contratação de pessoal,
a essa legislação que muitas vezes pune o município ou pune o Estado, no sentido de que ele não poderá contratar mais pessoal por conta de que já atingiu o limite da lei de responsabilidade fiscal. Por isso o PT é assim, senhor presidente. PRB e Bloco encaminham sim, senhor presidente. Solidariedade. Senhor presidente, nós entendemos da importância da austeridade e da LRF. Contudo, a saúde é uma pasta que merece uma atenção diferenciada. E, portanto, não havia outra forma do Solidariedade entender do que liberar em 75% o gasto com o pessoal, especialmente para essa pasta da saúde. Solidariedade, sim. Prois vota sim, senhor presidente. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, esse debate é antigo na casa. Eu mesmo tenho projeto, outros deputados têm projeto, para possibilitar a realização de políticas públicas com o pessoal, com acesso da população, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o PCdoB vota sim à urgência. PPS. Senhor presidente, PPS orienta sim, quer votar não só a urgência, mas que em breve venha para o plenário o mérito. Esta é uma demanda do conjunto de prefeitos, país afora, e nós precisamos fortalecer as políticas, em especial da saúde, da educação, e aquelas prefeituras que poderão gastar mais com recursos humanos, que o façam, porque a gente precisa avançar. Portanto, não pode ser a lei de responsabilidade fiscal um limitador para a gente avançar nessas políticas públicas. PV. O PV também, senhor presidente, orienta pelo sim, porque acredita que os prefeitos estão sofrendo muito, porque a saúde a grande parte dos encargos estão ligados à prefeitura. Isso está onerando muito a situação das prefeituras, e eu acho que nada mais justo que julgar com urgência essa PLP para ser aprovada. Pessoal. Não. Presidente, é sim. Infelizmente, não é o projeto do deputado Ivan Valente que predominou no relatório, mas já é um avanço, porque alguns prefeitos não querem recursos para a construção, por exemplo, de unidades de saúde, para terem que contratar funcionários, alegando que já estão no limite prudencial de gasto com pessoal. Que prudência é essa de uma lei de responsabilidade que visa garantir o pagamento de juros, favorecer a especulação financeira e ser imprudente com a vida dos cidadãos brasileiros que morrem nos postos de saúde, porque o prefeito diz: eu não posso gastar mais com saúde porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe. Então, já é um avanço, apesar de não ser o suficiente. Obrigado. Rede. Presidente. É um avanço necessário, presidente. A rede vota sim. Presidente. PP. O Partido Progressista entende que é importante, inclusive o deputado Roberto Brito fez a condição de relator e, portanto, buscou na lei uma proposta que não mexe na essência da lei de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, não penaliza aquelas transferências que vêm da União. Portanto, é importante para os municípios e parabenizamos o deputado Roberto Brito pela relatoria. Nós orientamos sim. Presidente, é unanimidade, não precisa ir para o painel. Eu creio que ninguém discorda da urgência. É que houve orador contrário aqui, deputado Ivan Valente. Se o deputado Ivan Valente mantenha contra, se vão para nominal. Se o deputado Ivan Valente ficar menos valente, ele concorda com o plenário e aprova a matéria, mesmo ressalvando a posição dele aí. Eu não tenho. Se houver um contrário, eu sou obrigado a submeter a nominal. A valentia dele é grande, mas ele vai. A minha defesa. Fazer essa gentileza. Senhor presidente, esclarecimento. A minha defesa, no sentido contrário, é que o nosso projeto estendia a decisão desse projeto para a saúde, para a educação, para os municípios e para os estados, e para qualquer valor, inclusive. O projeto limita, mas nós não podemos ser contra, na verdade. Mas o mérito a gente vai votar daqui a 30 dias. Vossa Excelência é a favor da urgência, então. Favorável à urgência. Ok, então não será obrigado a submeter a voto. Em votação, o requerimento de número 2964. Seus deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Vossa Excelência é contrário? Não pode assinar. Não pode. Ou é unanimidade. Não crie caso, não, Espiridão. Por favor. Só urgência. Ou é unanimidade ou não.
A urgência. No mérito eu vou discordar. Pois não. O mérito é depois, né? Bom, eu vou passar para o item 1 da pauta agora. Esse é o último item, né, presidente? Vamos avaliar, acho que podemos sim. Não, tudo bem. Projeto de lei, se não houver votação nominal nessa sessão, eu consolido pela presença. Projeto de lei 2020-C de 2015, Poder Executivo. Discussão em turno único da emenda do Senado Federal ao projeto de lei 2020-B de 2015, que disciplina a ação de disponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pendente parecer das Comissões de Relações Exteriores, Defesa Nacional e Comissões de Justiça e Cidadania, para oferecer parecer emenda do Senado Federal às comissões. Conceda a palavra ao deputado Arthur Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei 2020/2015, após ser aprovado pela Câmara dos Deputados, recebeu emenda única do Senado Federal, retornando essa casa para análise. Contudo, toda a liberação não merece prosperar. A rejeição da emenda justifica-se por transferir indevidamente ao Ministério Público Federal a representação da União na esfera judicial. Ademais, ao tentar criar a colegitimidade do Ministério Público Federal e da AGU para ajuizamento de ação de disponibilidade de bens, valores e direitos, o que torna dúbio o entendimento sobre a titularidade da ação. Diante do exposto, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania resolve dar parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da emenda única proposta pelo Senado Federal e no mérito pela sua rejeição. Obrigado, senhor presidente. Parecer em plenário. Senhor presidente, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional resolve dar parecer pela rejeição da emenda única do Senado Federal 2020 ao projeto de lei 2020, mantendo-se o texto originalmente aprovado pela Casa. O fato é o seguinte, senhor presidente. Esse parecer foi elaborado por nós em comum acordo com os vários parlamentares que trataram do assunto, inclusive com o próprio governo. Eu cheguei, inclusive, a tratar com representantes do Ministério do Exército, do próprio ministro José Eduardo Cardoso, e chegamos a um texto de consenso. Essa questão referente ao ajuizamento da ação que torna indisponíveis os bens de pessoas que são acusadas de prática de terrorismo, indiciadas pelo Conselho de Segurança da ONU, no momento do debate aqui na Casa, se aventou a possibilidade de que a parte autora deveria ser a Advocacia Geral da União, mas houveram também aqueles que entendiam que poderia ser o Ministério Público Federal. O debate evoluiu no sentido de se concluir que quem representa a União é a Advocacia Geral da União e não o Ministério Público Federal. E esse ato é um ato de representação do governo federal, de representação da União. E por isso, no nosso texto, constou exclusivamente a Advocacia Geral da União como parte competente para proceder o ajuizamento dessa ação de indisponibilidade. Por esse motivo, nós colocamos no texto apenas a AGU e julgamos que, com todo respeito, que a emenda apresentada e aprovada pelo Senado Federal não merece prosperar. Portanto, o nosso encaminhamento é pela rejeição da emenda. Bom, passa-se. Vossa Excelência tem que falar pela CCJ também, deputado Arthur Maia. Falou? Já falou, presidente. Falou pela CCJ também? Falou. Ok, passa-se a discussão. Para discutir a favor, o delegado Edson Moreira. Acompanha o relatório do Arthur, né? Para discutir a favor, deputado Paulo Pimenta. Delegado Edson Moreira. Senhor presidente, a proposta apresentada e aprovada
por essa casa, tendo como relator o deputado Arthur, preencheu, foi amplamente discutida e é a melhor proposta para essa lei que deve entrar em vigor para o ano que vem. Inclusive, senhor presidente, já se tem notícias de células terroristas que estão atuando no Brasil, inclusive com remuneração, ou melhor dizendo, colhendo e lavando dinheiro para se enviar a determinados grupos. Então, é de suma importância a aprovação dessa lei e que ela entre em vigor imediatamente, senhor presidente. Então, somos favoráveis. Votação, senhor presidente. Votação, senhor presidente. Deputado Paulo Pimenta. Todo mundo apressado. Bom, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Caminhamento a favor, delegado Edson Moreira. É orientação agora, é encaminhamento de votação. Pela aprovação, senhor presidente, que é de suma importância essa lei para o Brasil, que ainda não a tem. Parabéns, delegado. Deputado Paulo Pimenta. Encerrado o encaminhamento de votação. Em votação, a emenda do Senado Federal ao projeto de lei 2020 de 2015. Com parecer pela rejeição. Aqueles que forem pela aprovação da emenda... orientar. Deixa eu fazer o enunciado e em seguida eu falo. Aqueles que forem pela aprovação vão votar sim e rejeitar, obviamente não. Orientação de bancada, bloco do PMDB. Senhor presidente, o PMDB vota não. Rejeição. Não a emenda. Democrata vota não, presidente. Democrata não, PT. Presidente, PT vota pela rejeição. Não, é pelo parecer do relator, é isso, presidente? Por parecer pela rejeição. Pela rejeição, nos termos do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda é abertamente inconstitucional, porque a titularidade para a propositura dessa ação de indisponibilidade de bens é da Advocacia Geral da União, nos termos expressos pelo artigo 131 da Constituição da República. A esfera do Ministério Público Federal é a esfera da persecução criminal que está preservada, está garantida. Então, nesse sentido, a orientação é pela rejeição da emenda. PSDB. Senhor presidente, primeiro, o Ministério Público é independente. Segundo, que isso é um tipo de ação penal que deve ser originado do Ministério Público. O PSDB acredita que o texto do Senado, para esse tipo de crime, tem que manter o Ministério Público para ter exatamente a lisura, a transparência e, acima de tudo, a independência. Então, nós votamos sim para que o Ministério Público permaneça como órgão originário para esse tipo de ação de terrorismo. Bloco do PRB. Presidente, o PRB orienta não. Não, PR. Nós acreditamos que a emenda do Senado ela é mais completa, traz o Ministério Público para dentro da ação, portanto nós vamos apoiar e vamos votar sim. PSD. PSD vota não. Não. PSB. Senhor presidente, para votar com o relator é não. Não a emenda, o PSB orienta não. Como vota o PDT? O PDT entendendo, senhor presidente, que o melhor texto foi o que foi aprovado pela Câmara, o PDT encaminha não. Não. Como voto solidariedade? Senhor presidente, da mesma forma que eu já coloquei na tribuna há pouco, e acrescentaria mais um motivo. A emenda do Senado não diz em que momento seria a AGU e em que momento seria o Ministério Público para ajuizar a ação. Portanto, teríamos dois órgãos, um e outro autorizados, sem determinar qual deles deveria realizar de fato a ação de disponibilidade de bens. Então, nós entendemos que realmente não cabe ao Ministério Público esse tipo de proposição e, por isso, o nosso encaminhamento é na direção do parecer que nós apresentamos, que é não.
Prois. PCdoB. Senhor presidente, esta matéria foi discutida à exaustão, numa construção conduzida pelo relator, de forma abrangente, consensuada, com os diferentes pontos de vista aqui presentes. Nós consideramos que a AGU, a ela corresponde a iniciativa desta medida, por isso que o PCdoB encaminha não. PPS. Senhor presidente, não se tratando de ação penal, é evidente que quem representa a União é a Advocacia Geral da União. Portanto, não caberia aqui no caso a duplicidade, colocar o Ministério Público. No nosso modo de entender, naquelas ações em que a tutela pertencer ao Ministério Público, ele estará constitucionalmente legal para exercer o seu mandato. Portanto, senhor presidente, o PPS vota não por entender que o relatório feito pelo ilustre deputado Arthur Maia atende a contento às preocupações expressas nesse projeto de lei. O PPS vota não. Senhor presidente, Prois não. Prois não. PV. Pessoal, o Partido Socialismo e Liberdade vota não e dá razão. Já, aliás, apresentada por várias lideranças partidárias. Nós, evidentemente, temos o maior apreço pelo Ministério Público Federal, reconhecemos a sua importância, mas nesse caso, tecnicamente e racionalmente, é claro que quem representa a União, que vai além do governo A, B ou C, os interesses da União, é a Advocacia Geral da União. Para nós isso é inequívoco. Você criar essa duplicidade é nefasto, gera até mais burocracia e confusão. Portanto, o voto do PSOL é não, acompanhando, aliás, o relator e a matéria aprovada aqui na Câmara. Rede. Presidente, eu tenho alguma dúvida sobre essa emenda do Senado, se comparada às atribuições do Ministério Público. Eu penso que as atribuições não ficam afetadas, porque não estamos cuidando aqui da ação penal, cuja titularidade é do Ministério Público, no caso dos crimes de ação pública. Nesse caso aí, ao que está me parecendo pela discussão estabelecida, é que a Advocacia Geral da União tem um procedimento que não impede a ação do Ministério Público, que é definida na Lei Orgânica do Ministério Público e na própria Constituição do Brasil. Nesse caso, eu vou votar não. Senhor presidente, o PV entende, na esteira do que disse já vários líderes aqui, que não há razão da emenda prosperar. Em primeiro lugar, porque, como já foi dito, quem representa a União Federal é a sua Advocacia Geral. Ao lado disso, é absolutamente injurídico num projeto de lei nós temos a expressão Ministério Público e ou Advocacia. Qual será o critério pelo qual será um, será outro, ou os dois ao mesmo tempo? Portanto, isso é antijurídico e o PV, portanto, vota não. Governo vota não, senhor presidente. Não. Em votação a emenda do Senado Federal, projeto de lei 2020 de 2015. Os que forem pela aprovação da emenda, permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Rejeitada a emenda. Vai a sanção à matéria aprovada na Câmara dos Deputados em 4 de agosto de 2015. Deputado Júlio Lopes, eu vou conceder a vocês, só para ver que costurar um acordo aí que fizeram. Deputado Júlio Lopes. Vai lá, deputado Júlio Lopes, por favor. Seguida a consideração. Pode ficar tranquilo que aqui estaremos e ainda temos matéria. Boa noite, senhoras e senhores deputados. Peraí, Silvio, que é um assunto importante aqui. Eu queria chamar a atenção das senhoras e senhores deputados, porque há um PDC de minha autoria
e eu quero aqui costurar um acordo com o líder Guimarães, mas queria dar conhecimento a esse plenário, que o governo na MP 685 cometeu um ato irregular. E aí eu não estou aqui contra o governo, nem a favor do governo. Eu estou apenas querendo restabelecer as prerrogativas do Congresso Nacional e especialmente da Câmara dos Deputados. Como os senhores bem sabem, o Parlamento foi instituído em 1707 exatamente em razão de controlar tributos e taxas. O governo, pela primeira vez, faz uma correção dos valores de todas as suas agências federais, da Polícia Federal e da CVM, de forma absolutamente irregular. Eu quero chamar a atenção aqui que, rapidamente, um empresário me procurou, me dizendo que tinha, pela primeira vez, depois de 30 anos de empresa, sido majorado sem força de lei numa questão. Eu cheguei aqui na Câmara, peguei a MP, pedi a nossa assessoria legislativa aqui, a nossa consultoria, e está aqui o nosso consultor Adriano da Nóbrega, que também me disse que em todos os 15 anos em que está aqui na consultoria legislativa, nunca viu o governo proceder a aumento de impostos ou de taxas sem fazer um projeto de lei, uma lei, o que seja. Na realidade, o que faz a MP 685? Ela autoriza ao decreto 8510 a aumentar a todas as agências, a Polícia Federal, a CVM, a Anvisa, aumentou todas as suas taxas em 200%, 255%. Como? Através de um decreto em que os senhores ministros autorizam por portaria a correção do índice oficial. Não mencionam qual é o índice oficial, não mencionam qual é o período. Está completamente irregular. Não se pode corrigir taxa ou imposto sem se referir ao período, sem se referir ao índice de correção. Chamo aqui a atenção das senhoras e dos senhores do seguinte, é um exemplo simples. Regulação de remédio genérico. Custava R$6.000, passou a ser R$18.000. Houve, então, flagrantemente alteração de alíquota, deputado Guimarães. Porque se o valor fosse expresso em UFIAs, em unidades monetárias, nós poderíamos... Como o valor está expresso em reais, à medida em que o senhor aumenta, deputado, de R$80.000 o registro de um remédio novo, o senhor aumentou de R$80.000 para R$254.000, o senhor mudou muito a alíquota. O governo não pode fazer isso, porque isso é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O governo só pode aumentar impostos e taxas com a concordância e com o debate feito nessa casa. Portanto, peço a Vossa Excelência que encaminhe um acordo para a correção desse absurdo, porque, inclusive, transporte de água, autorização para caminhões-pipa, tudo isso sofreu aumento de 200%, deputado. Todos os índices do Inmetro foram corrigidos em taxas absolutamente fora de proporção. E chamo aqui a atenção, deputada Jandira, se fosse possível corrigir... Presidente, deputado, se fosse possível corrigir o imposto de renda, por exemplo, por medida de decreto, o governo, por exemplo, poderia regular a taxa de isenção do imposto de renda, que já tem uma defasagem de 90%, por meio de decreto. As senhoras e senhores deputados sabem que o governo, para corrigir o imposto de renda, todas as vezes manda para essa casa uma lei. E assim tem que ser feito. Não se pode autorizar aos presidentes das agências, aos presidentes dos órgãos federais, a partir de agora, a aumentar esses órgãos na medida em que queiram. A autorização do governo pela portaria e pelo decreto que está aqui, autoriza as 12 agências federais e aos presidentes e aos diretores gerais desses órgãos a procederem nos aumentos à medida em que queiram, no tempo em que queiram, no percentual em que queiram. Portanto, solicito a sua atenção e...
do acordo que Vossa Excelência vai trazer. Só para deputado Júlio. Deputado Júlio, eu dei o tempo para um acordo, não para um... Senhor presidente, só para... Deputado Zé Guimarães. Em nome aqui do governo, nós já havíamos conversado e eu quero de público assumir o compromisso nos termos colocados por Vossa Excelência, que até quarta-feira a gente conclui uma negociação que preserve isso que Vossa Excelência falou, né? Essa indefinição está levando a muitos problemas, eu sei, Vossa Excelência tem razão e nós vamos fazer um acordo para o bem todos nós. Eu assumo o compromisso que quarta-feira a gente apresenta a solução. E, presidente, quero aqui também aproveitar para elogiar a Vossa Excelência, líder do governo, em razão de estar conduzindo o acordo conosco necessário, em razão da medida provisória dos terrenos de marinha. Isso. Espero que nós também possamos superar a questão dos terrenos de marinha. Muito obrigado, Vossa Excelência. Falar como líder, deputado Nilson Leitão. Senhor presidente, toda a tropa de choque do governo federal resolveu usar a tribuna de forma simultânea no início dessa sessão com dois intuitos, ou três: atacar o ministro Augusto Nardes, atacar o senador Aécio Neves e defender a presidente Dilma Rousseff, que, aliás, na minha opinião simplória, eu já não o vejo mais como presidente. Depois da reforma lulista feita nessa semana, ela também terceiriza a presidência da República para o ex-presidente Lula. Foi falado aqui em golpe. Eu quero aqui lembrar exatamente quando terminou as eleições 2014. Ao fechar das urnas e o anúncio da vitória da presidente Dilma pelo TSE, o senador Aécio Neves ligou para a presidente Dilma, deu a ela os parabéns e desejou sucesso ao seu mandato. Até então, ele não foi golpista. O que houve depois daquele momento? Na semana seguinte, a presidente Dilma começa a desfazer tudo aquilo que ela prometeu em campanha eleitoral. Começou a mostrar a verdade, a desnudar o verdadeiro programa do PT pós-eleição. O aumento da energia, do combustível, dos juros, da inflação e tudo mais. Eu quero aqui só, para não me estender muito, dizer que se essa chamada de golpistas são para aquelas pessoas que se atentaram e se colocaram contrário ao modelo, ao sistema sórdido, mentiroso, enganador que foi da presidente Dilma e também corrupto, eu quero dizer que nós associamos a alguns golpistas dessa história. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro. Por exemplo, o ex-ministro Joaquim Barbosa. Por exemplo, a Polícia Federal. Por exemplo, a própria PGR. Por exemplo, o próprio STF. Vamos aqui colocar que nós estamos nos juntando a 90% da sociedade brasileira, como o doutor Hélio Bicudo, por exemplo, como aqueles que realmente desejam estabelecer a verdade e a honestidade nesse país. Os golpistas são aqueles que se colocam contra a falcatrua instalada pelo PT no governo Dilma. Todos esses golpistas estamos aliados a ele e a esses 90% dos brasileiros. Quero aqui dizer que essa ação que o PT entrou agora no STF no final da tarde, pedindo a liminar para suspender o julgamento do Tribunal de Contas da União amanhã. O ministro Fux deve julgá-lo. Podem ter certeza, o PT terá mais uma derrota e o Brasil terá mais uma vitória. Não é vocês que vão ditar regra do regimento interno do Tribunal de Contas da União. Não é vocês que vão ditar regra da soberania dos poderes desse país. Que amanhã o TCU cumpra a sua parte.
que na quinta o TSE cumpra a sua parte e que muito em breve o Brasil possa acordar sabendo que a presidente Dilma deixou essa cadeira do Planalto porque a maior parte da sociedade brasileira assim o deseja. Que Deus abençoe o Brasil e que possa iluminar alguns que estão aqui dentro e ainda não entenderam que a maioria da população não suporta mais esse governo da presidente Dilma. Comunica às senhoras deputadas e senhores deputados, chegou à Câmara dos Deputados ofício número 441/2015, Congresso Nacional, que caminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 32, o processado da medida provisória número 678 de 2015, que altera a Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011, que institui o regime diferenciado de contratações públicas. À medida foram oferecidas 72 emendas e a Comissão Mista emitiu parecer número 73 de 2015, que conclui pelo PLV 17 de 2015. Comunica às senhoras deputadas e senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados ofício número 442/2015, Congresso Nacional, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional 32, o processado da medida provisória número 680 de 2015, que institui o Programa de Proteção ao Emprego e dá outras providências. À medida foram oferecidas 175 emendas e a Comissão Mista emitiu o parecer número 74 de 2015, que conclui pelo PLV número 18 de 2015. Comunico às senhoras e senhores deputados o ofício do presidente do Congresso Nacional, nos termos do artigo 2º do Regimento Comum, que comunica à Câmara que está convocada a sessão conjunta do Congresso Nacional, realizar-se dia 7 de outubro do corrente, quarta-feira, 11h30, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação dos destaques apresentados aos vetos presidenciais 21, 25, 26, 29, 31, 33 de 2015 e anexo, dos vetos presidenciais 37, 38 de 2015 e do projeto de lei do Congresso Nacional número 234 de 2015 e de outros expedientes. Em função de acordo, nós vamos deixar a pauta para amanhã, dos requerimentos, visto que tem 2 PLPs aqui ainda, vamos amanhã partir para a medida provisória com a sessão após o Congresso Nacional. Nada mais havendo tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, logo após a sessão do Congresso Nacional, com a seguinte ordem do dia: medidas provisórias número 678/680 de 2015, projeto de lei 5559 de 2009, 2892 de 2015, projeto de lei complementar 278 de 2013, 603 de 2010 e projeto de resolução número 14 de 99. Lembro que haverá sessão extraordinária às 9h da manhã para discutir a crise do setor da construção civil. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação e depois haverá a segunda sessão extraordinária amanhã com pauta remanescente e demais pautas que foram retiradas de hoje em busca do consenso. Está encerrada a sessão.